quais são, então, os pré-requisitos de uma psicopatia feminina? Ausência de sentimentos. Também. Vamos lá. Fala aí qualquer último crime de alguma mulher que te chocou. Aquela Flor de Lis. Flor de Lis. Aquilo ali, quanto mais você estuda o caso, mais estarrecido você fica. Uhum. O da Suzane von Richthofen. O que ela fez? Ela botou a mão? Olha a Não. frieza. Ela- Ela arrumou, Alguém pra botar. mas ela que determinou como seria a morte dos pais. E no caso, o cara que fez aquilo é psicopata também ou só tava sendo, sei lá... Olha, meu filho, eu acho que para matar como matou, se não, eu acho que ela pode ser a grave. Os outros dois podem ser um pouco menos. Acho Porque que foi amarretada. E a pena dela é maior que a deles, né? Com certeza. Até porque foi analisado isso, porque se descobriu que ela que foi a mentora de tudo. Então uma profissional como você também participa desses casos? Às vezes sim. Te chamam pra, tipo assim, ó, rolou isso aqui, me ajuda. Às vezes sim. Você já pegou casos que não foi pra mídia? Já. Casos horrorosos, assim. Já peguei. Por exemplo, pedofilia. Quando eu falei que eu ia chegar lá embaixo, era isso que eu ia falar com você. Pedofilia. Tem muita gente. E eu Pra mim, acho, isso é a pior merda também acho. do planeta. eu também acho. Ser humano, pra mim, E assim... tem gente que fala assim, não, gente, mas isso na Grécia Antiga, não me venha justificar, é Não, injustificável, não. porque a escravidão também já foi uma coisa legal. E isso não fazia da escravidão Certa, né? uma coisa certa, Uhum. entendeu? Porque tem gente, não, mas os gregos faziam iniciação das crianças. Credo, Amor, presta velho, atenção, o credo. Império Romano e o Império Grego foram bem perversos. Eu acho bom que fica todo mundo assim, os gregos, a cultura. Gente, tinha muita Eu já perversidade. vi lá que eram umas coisas estranhas rolavam. Mas muito esquisito. Tem um mito grego que chama Procusto. Procusto é um personagem mítico lá, né? E ele fazia o seguinte, ele tinha uma cama de ferro. Aí ele botava as pessoas. Tinha que caber naquela cama. Então, se a pessoa fosse maior, cortava o pé, cortava a mão. Se fosse menor, esticava a ponto da pessoa se arrebentar inteira. Aí você fala, os gregos eram bonzinhos? Não, acho que eles intelectualmente até deixaram uma grande herança. Mas vamos falar que moralmente, eticamente, Não. fizeram barbaridade. E eu sempre falei isso e torno a dizer, para mim, meu ponto de vista, todo pedófilo, quanto mais, é psicopata. Gente, hoje existe um mercado negro de pedofilia de bebê. Isso é surreal. Se vocês trouxerem aqui uma delegada, até muito amiga minha, Paula, ela trabalha... favor. Não, eu dou o telefone. Ela trabalha com pedofilia. Nossa. Ela é da Polícia Federal. Cara, ela vê coisas. Tem vezes que ela me liga e fala assim, eu tenho que dividir isso com alguém. E que fica barra pesada para eu ouvir. Entendeu? É do tipo assim, Bia, bebê de 8 meses. O vídeo tá valendo 50 mil na Deep Web. Mentira que tem esse Você mercado. não tem mercado. Mas muito mais do que a gente imagina. E quando você vai ver, tem juiz envolvido, tem desembargador envolvido nessa brincadeira. Meu Deus do céu, cara. Ela teve que dar voz de prisão para um juiz, tá? Nossa, ela tá mexendo com gente grande, E hein? sim, muito. E o cara, ela chegou na casa do cara, ele tinha um filhinho de 4 anos de idade. Ela olhou aquilo e ela não conseguia achar as provas, não conseguia. Aí o que aconteceu? O cara, quando invadiram a casa dele, pegou o iPad, que estava com tudo, jogou pela janela. Eles não acharam nada. Quando ela está descendo, o porteiro, caiu esse iPad na casa do seu fulano. Nossa. Ela falou, E ah, foi tome ali. daqui. E foi aí que ela pegou ele. Aí pegou. E o que ele tinha, tipo assim, na Deep Web, desvendou uma trilha insustentável. Tráfico humano, tráfico de bebê. Vocês não têm noção, gente. É um mundo. É agoniante só de ouvir isso É agoniante de ouvir. Mas a gente acha que isso só tá Só em em filme. filme. Mentira! Olha, se lembra quando a Glória Pérez fez Salve Jorge? Falava de tráfico de mulheres? Todo mundo assim, isso é coisa de novela, isso é coisa de novela. Esta novela recebeu prêmio nos Estados Unidos, porque era toda baseada em fatos reais, né? Então as pessoas... E tem uma coisa que os autores dizem assim, não tem nada
que a gente bote num filme ou bote numa novela que a gente não tenha visto na realidade. Na realidade, a arte imita a vida. A vida é sempre mais surpreendente. É porque é muito doido você conseguir também imaginar uma coisa que você não tem referência nenhuma. Se tá ali, você tem alguma referência, Claro! você vai em algum lugar. Verdade. É que nem falam assim, essa criança é desbocada. Mas ela não... Ela ouviu. Ela não ouviu, ela não aprendeu filha da puta sozinha. Exatamente. Mas e por que a pessoa já nasce sendo um pedófilo? Ela já nasce sendo um psicopata, que é a indiferença. Tá. Existe uma coisa, até no meu livro Mentes Perigosas, tem um capítulo que eu boto, a maldade que vem de fábrica. Tá? Aquilo que eu falei do bebê com 8 meses, que já dá uma reação, o psicopata não tem essa reação. É uma criança que não se importa. Ele pode até achar engraçado uma criança, né, sofrendo. E o psicopata ele tem essa coisa muito precoce. Logo na infância ele já tem essa coisa mórbida de querer ver animais sendo maltratados. Ele tem uma curiosidade mórbida com isso, de maltratar um coleguinha. Você vê, quando você vai ver o cara pedófilo, ele começou muito cedo. Ele fez vítimas lá atrás. Não começou. Nenhum psicopata se revela aos 20 anos. Mas isso é devido a... Isso também acontece por causa de traumas? Tipo, Não. ele foi abusado, aí ele... Isso é outra coisa que, infelizmente, é um desserviço que se montou. E Já eu ouvi falar acho muito disso. que se montou, e tenho certeza que os próprios pedófilos tentaram montar essa história, Uhum. essa narrativa, porque é uma narrativa. Olha, o número de pessoas e crianças abusadas é imenso. A minoria vai se tornar abusador. Pelo contrário, a maioria vai trazer aquilo como uma causa. Entendi. Uma causa É, de luta e não de repetição. é porque, nossa, eu fico até meio mal de falar, porque eu odeio tanto. E, tipo, então o pedófilo, ele não tem jeito. Se for o quanto mais, não. O que é o quanto mais? É aquele que ele repete desde sempre aquele padrão, aquilo que eu falei. Como eles não têm arrependimento, não têm culpa. Uma coisa é um cara, que acontece muito hoje, vocês frequentam as baladas, tem uma opção de meninas de 14 anos, que são altas, né? Entram na balada, mente pra você, alta é 18, tem 19. E aí você depois descobre que a menina tem 14. Uhum. Aí você pode dizer, você fez pedofilia? Não, não foi. Agora, se você a partir dali só vai ter relacionamento com menor, entendeu? Cada vez menor, isso sim.